Todo mundo deveria saber que chupeta, que mamadeira, que qualquer bico artificial pode dar confusão de bicos, pode dar tudo isso. E pode causar algum comprometimento na amamentação. Então, mas relembrando, bebê que usa chupeta, a chupeta acalma sim, principalmente aquele bebê menor de 3 meses, que é o bebê na esterogestação, esse período dos 3 primeiros meses, ele tem uma necessidade muito grande de sucção. A sucção acalma, a sucção relaxa o bebê, a sucção diminui o desconforto do bebê, porque só em ter nascido já é um desconforto para o bebê. Ele, nesse período, ele queria estar de volta um dentro do útero. A sucção ajuda muito, a sucção não nutritiva ajuda muito o bebê nesse sentido. Independente de onde for essa sucção, se for a sucção não nutritiva na mama, se for na chupeta, se for no dedo, se for ele sugando o próprio lábio, ele faz para se sentir melhor, tá, pessoal? De 3 a 6, a necessidade de sucção ainda é grande, mas não é mais tão grande como da esterogestação. Depois de 6, já diminui consideravelmente essa necessidade do bebê por sucção. Mas se o fato do bebê usar a chupeta, consequentemente, significa que essa sucção não está sendo no peito, não está sendo na mama. Então, se não está sendo na mama, a mãe está meio que perdendo esse estímulo de produção de leite materno, já que a sucção é um dos estímulos. Além disso, a forma com que o bebê, os músculos que o bebê utiliza para pegar a chupeta é diferente dos músculos que o bebê utiliza para pegar a mama. Então, pode causar essa confusão. Por isso que é comum aquela mãe que relata: doutor, meu bebê usa chupeta, depois quando eu vejo que ele está com fome, eu tiro a chupeta e coloco no peito, mas toda vez dói muito no começo. É exatamente isso, que o bebê está usando uma musculatura de uma posição para usar a chupeta e de repente você tira e coloca no peito. Então, é claro que isso ele vai continuar usando a mesma musculatura que ele estava usando há segundos. Isso é confusão, isso dói. E se a pega está errada, isso pode, curto ou médio prazo, prejudicar, comprometer o esvaziamento, a qualidade dessa mamada. Então, vai passar a esvaziar menos a mama, e isso vai fazer com que ele se esvazie menos a mama. É outro estímulo, e esse é um importante estímulo de produção do leite materno, tá, pessoal? Então, se dificulta o esvaziamento, vai também possivelmente diminuir a produção. Lembrando, tem muitos relatos de que chupeta faz isso, tem muitos relatos de que chupeta não causa isso. Então, quem é que tá certo? Não sei. Eu acho, a minha opinião pessoal é que chupeta não causa, é muito difícil chupeta causar realmente essa confusão a ponto de diminuir produção. Mamadeira causa muito mais. É impossível? Não é impossível. Quando eu digo que é muito mais difícil, eu não estou dizendo que é impossível. Algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de interpretação, ou por má vontade ou por má fé. Então, deixar claro isso. Já a mamadeira, aí não. A mamadeira, pelo fato da teoria da overfeeding. O que é overfeeding? Na mamadeira, o bebê mama uma quantidade de leite muito maior do que a que ele realmente precisava para ficar saciado. Se ele mama uma quantidade muito maior, ele tende a passar mais tempo saciado. Ou seja, isso diminui a quantidade de sucção não nutritiva, isso diminui a quantidade de esvaziamento da mama, ele passa muito mais tempo sem mamar na mama, no peito da mãe. Então, isso sim, tem muito estímulo negativo para a produção do leite materno. A mamadeira, sim, tem uma chance muito maior de confusão de bicos. Eu costumo dizer que a bebê que toma mamadeira não é questão de risco, não é questão de se ele vai ter confusão de bicos, é quando ele vai ter confusão de bicos. Porque vai diminuir em todo mundo, exceto em uma ou outra ganhadora da Mega Sena. Sempre tem, mas não é o mais frequente. O mais frequente é aquela mãe que dá mamadeira. Em algum tempo, quanto? Não sei. Depende muito. Depende do bebê, depende do quanto de mamadeira se oferece no dia. Não, eu só ofereço uma vez por semana. Então, é muito difícil. Mas todos aqueles que usam mamadeira regularmente vai sim evoluir para confusão de bicos e evoluir para o desmame. Exceto, de novo, aquelas ganhadoras da Mega Sena. Não, eu ofereci o bico, ofereci a mamadeira porque eu não sabia disso. E como é que faz para reverter isso? Dá para reverter? Dá. Se for uma coisa que há pouco tempo, se você usa esse bico há pouco tempo, você pode reverter simplesmente parando de usar. Para de usar a mamadeira, se você puder, para de usar o bico. Isso é só parar. Se isso for uma questão inicial, porque da mesma forma que deu algum trabalho para o bebê pegar a chupeta, pegar a mamadeira, mas ele pega, vai dar algum trabalho para ele pegar a mama de novo, mas ele pega, desde que a mama seja o único bico que ele vai entrar em contato, tá? Isso se for um quadro inicial. Se não for, dá mais trabalho e talvez já tenha comprometido a produção do leite materno. E aí uma boa estratégia é você utilizar a relactação
ou a translactação. Tanto relactação como translactação vão fazer o bebê mamar através de uma sonda, uma sondinha fininha, que está ligada no peito da mãe, que está junto com o peito da mãe. O que é relactação, o que é translactação? O procedimento é praticamente o mesmo, ou o mesmo, o que vai diferenciar é o leite utilizado. Na relactação, o leite é um leite artificial, é uma fórmula. Na translactação, o leite utilizado é o leite materno ordenhado. Os dois, no final das contas, os dois servem para estimular o aumento da produção de leite materno, mas que por algum motivo a mãe não pôde ou não conseguiu amamentar naturalmente, tá? Ou seja, não serve só para confusão de bicos, eu vou falar outras indicações. Como que é esse procedimento? É bem simples, tá, pessoal? A mãe usa uma sondinha nasogástrica, número 4, é bem fininha. Qualquer coisa, depois vocês botam no Google, relactação, vocês vão ver. É uma sonda nasogástrica número 4, corta as duas pontas, claro. Uma ponta dessa sonda liga no recipiente, que nesse recipiente, que pode ser comprado ou montado ou produzido, vai ter leite materno ou fórmula, tá? Vai depender se você consegue ordenhar esse leite materno ou não. Uma ponta dessa sonda no recipiente, a outra ponta vai estar na mama e vai até o mamilo. Vai estar ligada na mama e vai até o mamilo. Para que o bebê, na hora que ele for abocanhar a mama, ele abocanhe tanto o mamilo, a areola e a sonda. E a extremidade da sonda. Tá, pessoal? Geralmente esse recipiente, ele é produzido ou comprado. Se você pegar uma mamadeira, aquelas mamadeiras mais vagabundas que tiver, você corta, bota o bico dentro, já funciona. Mas também tem os recipientes que você consegue comprar aí pela internet. É fácil, é caro, mas é fácil de comprar também. Mas dá para montar. Geralmente, no início do processo, esse recipiente fica alto, fica aqui no ombro, ou fica mais aqui, que fica alto, porque por estar mais alto, o leite sai mais fácil. O leite sai e o bebê consegue deglutir esse leite de forma mais fácil. Depois, à medida que consegue sim aumentar essa produção do leite materno, e à medida que o bebê vai ficando mais eficiente na mamada, você vai diminuindo a quantidade de leite e até dificultando a vida do bebê. Você deixa o recipiente cada vez mais baixo. Chega um ponto que a mãe bota entre os seios, certo? Que fica praticamente na mesma altura. Ou seja, vai ter mais trabalho para o bebê. Isso é feito geralmente para aqueles prematuros, tá? Às vezes o bebê é muito prematuro e não tem força para mamar, para ordenhar, e aí ele precisa desse apoio, precisa desse complemento. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai criando força e você vai dificultando a vida do bebê, vai exigindo mais do bebê, até mesmo para não dar uma confusão de fluxo, você vai exigindo mais do bebê até fazer a retirada total. Claro, não façam sozinhas. É preciso, sim, de ajuda de perto de um pediatra e, se possível, de uma consultora de amamentação. Uma boa consultora de amamentação te ajuda muito nisso. Você observou que a produção está aumentando, isso você é pouco confiável que você observe isso sozinho, precisa de opinião, precisa de ajuda de um profissional, mas observou que a produção está aumentando, você vai reduzindo essa quantidade. Então, quando utilizar relactação? Então, vocês entenderam o procedimento, pessoal? É muito simples, é isso. Leite materno no recipiente ou fórmula, se você não conseguir ordenhar esse leite materno ou fórmula em um recipiente, com a sondinha orogástrica, nasogástrica, número 4, bem fininha, em uma extremidade nesse recipiente, a outra extremidade na mama até o mamilo, certo? Para que o bebê abocanhe mamilo, a areola e a sonda. E o bebê vai mamando os dois, vai mamando o leite materno, vai mamando esse complemento até que aumente a produção. Isso eu falei no início, o exemplo da confusão de bicos, que pode levar a uma diminuição da produção, mas também também tem outras indicações. Por exemplo, lembrando que sempre faço isso com recomendação médica, pelo amor de Deus, tá? Mas outras indicações, além da diminuição da produção por causa da confusão de bicos, é uma condição que impeça o bebê de sugar a quantidade e da forma que ele precisa sugar. Um exemplo que eu já falei aqui agora foi da prematuridade. Alguns bebês são muito prematuros e não têm força para abocanhar, porque mamar dá muito trabalho, mamar exige muita força do bebê, certo? Principalmente no começo. Depois ele vai ficando mais eficiente, geralmente entre o terceiro e o quarto mês, o bebê fica muito, muito mais eficiente, passa a mamar em 8 minutos e você acha que seu leite está acabando, que na verdade não é, a famosa crise dos 3 meses, e é só o bebê mais eficiente. Mas pode sim, o prematuro não tem força. Outro exemplo disso, de uma condição que impede com que o bebê sugue da forma como deveria, é a anquiloglossia, a língua presa. Às vezes o bebê tem a língua presa, pede com que ele faça o movimento adequado, a pega adequada, porque o bebê
para fazer uma pega adequada, ele abocanha bem a areola, abocanha não só o mamilo, abocanha a areola também, lábios para fora, lábios revertidos, bem acoplado, depois faz o movimento com a língua passa por baixo da mama e volta puxando, volta subindo, como se realmente puxando o leite. Se o bebê tem anquiloglosia, tem essa língua presa, esse movimento pode ficar comprometido. Se fica comprometido, mesmo raciocínio da confusão de bicos, a pega vai estar inadequada, se a pega está inadequada, pode ter algum comprometimento no esvaziamento da mama, e isso pode vai reduzir o estímulo, isso pode levar, sim, a uma diminuição na produção de leite materno. Outro exemplo é aquele bebê que tem baixo peso, nasceu com muito baixo peso, quase sempre é prematuro, mas nem sempre, e esse bebê baixo peso, esse bebê pig é pequeno para a idade gestacional, esse bebê baixo peso, esse bebê pig também vai precisar, muitas vezes precisa de um complemento. Para você não dar mamadeira logo de cara, porque se dá mamadeira já compromete, já tem um risco enorme de comprometer o futuro da amamentação. Imagina se você der uma mamadeira para um recém-nascido, tá? Desde os primeiros dias de vida. Aí é praticamente, tá, pessoal? Não é com certeza, mas é praticamente dizer adeus para a amamentação se você já começou desde o primeiro dia a dar mamadeira. Dificulta muito. Aí depois você teria que passar por um processo desse de relactação. Então é muito mais fácil prevenir. Outra indicação, também é muito frequente, é aquele bebê recém-nascido que rejeita a mama. Quando vai ver, é um torcicolo congênito. Não é que ele rejeita a mama, ele só não consegue ficar em determinadas posições. Então ele também vai ter mais dificuldade para mamar no início, vai precisar de algum complemento para que tenha o aporte calórico suficiente e adequado. Outro exemplo também, esse é muito frequente, a mãe que por algum motivo teve que ficar um tempo sem amamentar, porque realizou uma cirurgia. Por exemplo, uma mãe que eu converso muito no direct me mandou uma mensagem dizendo que vai ter que fazer uma cirurgia de vesícula e o que fazer. Então, vai ter que ordenhar ou dar fórmula por esse período que vai combinar com o cirurgião, o período que vai ter que parar de amamentar, óbvio. Depois, por acaso, perceber algum comprometimento na amamentação, pode realizar a relactação. Mas além disso, além de cirurgia, também às vezes o parto tem alguma complicação, a mãe precisa ficar internada, ou seja, fica muito tempo sem amamentar, por causa das eventuais medicações que ela vai utilizar na internação, mas ela quer amamentar, então ela pode tentar isso também. Ou então a mãe que por algum motivo teve que tomar alguma medicação por um problema de saúde, então depois que acabar esse tratamento, depois que o médico liberar, pode também tentar esse procedimento. Quanto tempo dura a relactação ou a translactação? Varia. Para um prematuro, geralmente 15 dias é o suficiente, porque ele ganha 15 dias para um recém-nascido é muito tempo. E geralmente é o suficiente porque ele ganhou um aporte calórico bom, satisfatório, ele já cresceu, já desenvolveu mais força para mamar sozinho e seguir sozinho. Claro que isso não pode ser desfeito sozinho, não pode ser desfeito de uma vez. A relactação tem que ser retirada gradual, tem que ser retirada acompanhada com um profissional. Mas aqueles casos mais intensos, aqueles casos que já tem um maior comprometimento na produção, pode demorar mais, pode demorar 45 dias, 60 dias, e em alguns casos pode não dar certo. Realmente não é 100% garantido. As chances de a mulher voltar a produzir ou aumentar a produção é bem controverso. Você vai ver alguns locais, alguns estudos que são bem otimistas, dizendo que as chances são muito altas, e já outros dizendo que as chances não são tão altas assim. Mas o fato é que eu já vi muita mãe que não conseguiu, já vi muita mãe que conseguiu, aumentou sim a produção e parou de usar a mamadeira, conseguiu voltar ao aleitamento materno exclusivo, para manter até o 6º mês, ou mesmo depois da introdução alimentar, voltou a amamentar e ficou amamentação e alimentos sólidos, mas já vi um monte também que não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque fez a técnica errada? Não sei. Nem todas eu tive a chance de acompanhar de perto, tá, pessoal? E tem outros fatores que também influenciam além da técnica. Por exemplo, o tempo que isso ocorre. A mãe que está há uma semana percebeu que o bebê não está mais mamando como era antes. A produção já não está mais como era antes. Tá uma semana e fizer esse processo de relactação, as chances são muito maiores do que aquela mãe que já está há 2 meses sem amamentar ou há 2 meses que só amamenta de noite, só amamenta assim que o bebê acorda, e depois ele só toma mamadeira. As chances são muito maiores para aquela mãe, para aquele caso mais recente. Além disso, tem que ter uma dieta balanceada, tem que beber muito líquido, tem que estar bem descansada, tá, pessoal? A mãe bem descansada facilita tudo na vida da mãe. Mas como é que descansa?
se o bebê não dorme, se o bebê não me deixa dormir, tá? Eu sei disso, mas o estresse dificulta tudo. O bebê sente o estresse da mãe, o bebê sente seu estresse e ele tende a ficar mais estressado também, o bebê tende a ficar mais nervoso se a mãe tá nervosa. Então, sempre respira uma vez, 2 vezes, 100 vezes se for preciso, respira, tenta se acalmar, porque eu sei que não é fácil. Procura ver, um dos principais pontos, procura ajustar as sonecas do bebê, porque se o bebê tira de soneca, se o bebê tem uma boa rotina de sonecas, ele tende a ser um bebê mais tranquilo durante o dia e nas sonecas ele te dá tempo para resolver aquelas outras coisas que você precisa resolver. Então, claro, alimentação em primeiro lugar, depois da alimentação vem as sonecas, foca nas sonecas. Se o seu bebê não tem uma boa rotina de soneca, não tira as sonecas satisfatórias e o suficiente, foca nelas antes de focar no sono noturno, tá, pessoal? Isso vai te deixar mais calmo, isso vai deixar o bebê mais calmo, isso vai te dar mais tempo, porque é exatamente por você estar sem tempo que você precisa focar, e não o contrário. Não é, não, eu não consigo porque eu não tenho tempo, tá, pessoal? Então, assim, e peçam ajuda. Se você está se vendo muito nervosa, porque é muito comum aquela mãe que tem realmente ataques de raiva, de revolta com o próprio bebê porque ele não dorme. Eu sei que isso acontece. Eu sei que isso não é culpa do bebê, eu sei que isso também não é sua culpa. Privação de sono é uma das piores coisas que podem acontecer com o ser humano. É uma das coisas que fazem mais mal para o organismo. Se você está se vendo nesse ponto, muito nervosa, peça ajuda. Peça ajuda do marido, peça ajuda da sogra, da sua mãe, da vizinha, seja o que for, mas peça ajuda. Isso não vai te fazer menos mãe. E vamos relembrar o que estimula ao aumento da produção de leite materno. A sucção, tá? E aí que entra a livre demanda, e aí esse é o principal argumento das pessoas que defendem que a chupeta diminui a produção de leite materno, porque a sucção não nutritiva também serve de estímulo para aumentar a produção do leite materno. Esvaziar a mama, porque depois que esvazia, o organismo manda uma mensagem para o cérebro dizendo assim, olha, precisa produzir mais, está pouco. E como resposta, tem o aumento da produção. Beber muito líquido, o leite materno nada mais é do que água, mais um monte de substâncias que saem da circulação da mãe para ser produzido leite. Então tem que ter, se tiver muita água, as chances são que se aumenta bastante a produção. Carboidratos, toda vez que eu falo de canjica, dá um alvoroço nos meus directs. Muita mãe pergunta. Pessoal, eu falo canjica brincando, só para chamar a atenção de vocês, porque toda vez que eu faço isso, vocês lembram. Toda vez que eu chamo a atenção, que eu faço alguma resposta mais engraçada, alguma resposta mais, digamos assim, não tão usual, vocês lembram mais, vocês fixam mais. Então, quando eu falo canjica, é qualquer carboidrato. Tem gente que fala aveia, tem gente que fala milho, tem gente que, enfim, não importa. Tem gente que fala cana-de-açúcar, já vi também. Mas para as 250 pessoas que me perguntaram se canjica dá cólica no bebê, não. Canjica não dá cólica no bebê. Talvez o leite utilizado, tá? Mas o milho em si, não causa. Porque muita gente perguntou, estou aproveitando aqui a oportunidade para responder. E tem também aqueles remédios naturais que tem muito relato dizendo que funcionou, tem um monte também dizendo que não funciona. É o feno-grego, é o chá da mamãe, tá? Eu não estou recomendando que vocês tentem. Eu estou dizendo a minha experiência, o que foi que eu já vi como eu tive um bom feedback. Feno-grego eu já vi muita gente utilizando e dando certo. Chá da mamãe também. Lembrar que medicamento tem que ser o último do último caso. Tem que ser só com prescrição médica, você já sabendo que dificilmente vai funcionar. Infelizmente, é isso, tá? Porque as pessoas tendem, isso tanto profissional de saúde como vocês, tendem a cada vez mais essa tendência de medicalizar a vida. E pelo contrário, a gente tem que andar no caminho contrário, cada vez menos medicamentos. Usa medicamento para aquilo que é realmente necessário. Até aqui, eu falei de formas que não utilizam medicamentos. E tem, sim, algum grau de eficácia. Mas tem medicamento também. A domperidona é um medicamento que tem menor risco, menos efeitos colaterais descritos e mais um efeito, como eu já disse, o medicamento tem uma eficácia muito, muito baixa. Então a domperidona tem pouco efeito colateral descrito, mas o efeito é pequeno. Tem a ocitocina nasal, esse tem baixíssima eficácia. Eu já testei um tempo prescrever ocitocina nasal para as minhas pacientes, nunca consegui, nenhuma, não tive resultado. Claro, a quantidade não foi tão grande assim como a dos estudos, aí os estudos utilizam centenas, mas e ainda assim, mesmo nos estudos, a eficácia é baixa. Mas das que eu tentei no consultório, nenhuma teve retorno positivo. Algumas teve. Metoclopramida, que é o Plasil. Esse eu nunca tive coragem de usar. Muita gente passa, mas esse eu nunca tive coragem de usar. Plasil, para quem já tomou Plasil, principalmente o Plasil na veia, sabe a quantidade de efeitos colaterais que ele causa. Alucinação, efeito extrapiramidal. Para quem não sabe o que é efeito extrapiramidal, são sintomas parecidos com o Parkinson. Claro, dura pouco tempo, mas são sintomas parecidos. Causa alucinação,
causa agitação psicomotora, então não, definitivamente é uma coisa que não vale a pena ser utilizada.